Olá, tudo bem com vocês? Boa noite! Eu sou Dani Silva e hoje nós vamos falar sobre as energias feminina e masculina, as polaridades que tanto influenciam na nossa vida, mas que nós não tivemos conhecimento nem na escola, nem nos cursos e que tanto impactam nas nossas vidas. Então, se você gosta desse assunto, se você quer entender como o Yin e o Yang atuam na sua vida, especialmente se você for mulher, já vem para essa live, já chama as amigas, já compartilha que nós estamos ao vivo e vamos fazer uma construção muito bacana do Yin e do Yang, do feminino e do masculino e de como ele pode atuar nas nossas vidas. Então, sejam muito bem-vindas, fiquem abertos para fazer perguntas, contribuir com o nosso bate-papo aqui dessa segunda-feira. Já pega o aviãozinho aqui, ó, e já compartilha com quem você sabe que gosta desse assunto, com a mulherada que tem energia masculina, ó, lá em cima, ou com aquela mulher que todo mundo fala, você parece o homem da relação? Pois é, essa mulher precisa ouvir o que a gente tem a dizer hoje. Então, se você conhece alguém com esse perfil, já convida para vir aqui para a live, para conversar com a gente, ter um bate-papo gostoso, para a gente se conhecer como essas energias atuam na nossa vida, como elas impactam e como a gente pode resolver algumas questões com o nosso feminino e para os homens com o seu masculino. Então, muito boa noite para você que está chegando agora. Já compartilha, ó, pega o aviãozinho, manda para aquela sua amiga que parece o pereirão da relação. Confesso que eu aqui por muitos anos, ou quase uma vida inteira, fui o homem da relação e todos esses impactos que isso causa nas nossas relações, especialmente entre homens e mulheres, pode afastar e muito tudo que a gente tem aqui dos nossos sonhos. Então a gente pensa uma coisa e age e trabalha para que aquilo seja o oposto do que a gente deseja. Então, se você quer entender um pouco mais sobre esse universo, já fica aqui comigo e já convida quem precisa escutar sobre a energia feminina e masculina, tá bom? Então, conto com vocês, cada um pegar e mandar o aviãozinho ali, ó, chamar as amigas para vir aqui. Essa live vai ficar cheinha e a gente vai poder trazer muito conhecimento e deixar a mulherada com uma energia feminina muito mais ativa e de quebra isso vai atrair inclusive o homem dos seus sonhos e você ainda não sabe porque ele não chegou, então vem comigo que nós vamos construir. Vou trazer aqui um pouquinho do que a gente conversou na semana passada, para quem não assistiu, só para não ficar ali meio disperso, sem entender do que nós estamos falando, mas fica o convite para assim que acabar essa live, você já vai lá nos vídeos assistir porque tá gravado, para você entender o começo dessa construção, tá? Então eu dei o exemplo ali do filme A Cabana, de como o feminino atua na vida de todos os seres humanos, de como o masculino atua na vida de todos nós seres humanos. Qual é o papel do feminino? Que é o papel de acolhimento, é o papel de receptividade, é o papel de suavidade, é o papel de calma. E qual é o papel do masculino? É aquele papel da força, da intensidade, da ação, do movimento. Então, aqui nós estamos construindo esse pensamento, tá? Sobre como as polaridades atuam na nossa vida. Lembrem-se que nós estamos falando de seres humanos, que todos nós temos a energia feminina e a masculina, independente de sermos homens ou mulheres, que não estamos aqui também trazendo uma questão de gênero ou de opção sexual, independe da sua orientação sexual. Se você é homossexual, por exemplo, numa relação sempre vai ter uma pessoa que se assemelha com o que nós entendemos como sendo
de um papel feminino, e numa relação sempre vai ter alguém que nós reconhecemos como se fosse o papel do masculino. Tá? Então, numa relação hétero, isso pode, quando está em desequilíbrio, a mulher se parecer com o homem se parecer com a mulher. Então, vai ser o relacionamento onde, né, todo mundo que está de fora diz, você parece o homem da relação. E numa relação homossexual, vai encontrar a mesma coisa, um que se assemelha à energia feminina e o outro que se assemelha à energia masculina. Então, sabendo disso, não estamos aqui fazendo nenhum tipo de julgamento, não queremos colocar nenhuma construção de que é certo ou errado ser homossexual ou não, até porque não nos cabe, cada um tem sua vida e escolhe como quer vivê-las, não é? Então, a construção aqui é sobre energias ou sobre atitudes, como os nossos comportamentos vão definir como nós vamos viver as nossas vidas. Então, vamos lá. Eu sempre gosto de ancorar, trazer exemplos, porque eu acho que fica muito mais fácil para a gente entender, inclusive para a gente pegar todo esse movimento que está aí na sociedade, né? Ou que está aí nos filmes, nos livros, tudo isso a gente pode trazer para formar essa bagagem, que inclusive é assim que eu vou formando a minha bagagem. Vou estudando, vou lendo, vou vendo filmes, vou aprendendo e com isso eu vou construindo todo esse universo que eu venho trazer para vocês. Quero começar aqui convidando vocês para fazer uma reflexão do filme O Gladiador. O filme Gladiador, para quem não assistiu, é um filme incrível. Já fica aqui uma dica de filme para vocês. Assistam. Nesse filme, nós vamos falar um pouquinho da personagem que é a irmã do imperador. E essa personagem, ela traz ali muita força, mas ela traz a força do feminino. E é isso que hoje em dia está muito perdido, porque nós não atribuímos força ao feminino. Quem aqui que está presente, coloca assim, eu, reconhece que a mulher tem força ou tem tanta força como o homem? Coloca aqui para mim, eu reconheço que a mulher tem tanta força como o homem. E a gente percebe que nesse movimento, infelizmente, o que é do feminino foi muito relegado, foi muito menosprezado por uma série de fatores. Pode ser pelo movimento feminista, que em algum momento se perdeu entre direitos iguais e fazer o que os homens fazem. Se nós achamos que o que os homens fazem é ruim, por que nós vamos querer fazer igual? Faz sentido? Sendo assim, o movimento não deveria ser de que cada um trabalhe na sua polaridade e que assim você consiga construir uma parceria e que essa parceria seja inclusive para um apoiar o outro, para um complementar o que o outro tem de melhor. Então vamos perceber o que no filme O Gladiador. Existe uma cena que eu quero compartilhar aqui com vocês e que depois convido todos a assistir o filme para que vocês possam entender e assistir como um todo, tá? Nessa cena, o imperador, o Cômodos, está voltando para Roma depois de ter assassinado o seu pai, Marco Aurélio, e ficar com o trono. E também ter tentado matar o Máximos, que é o famoso gladiador. E ele volta para Roma, recebido como um herói, quando na verdade ele é bem um assassino. E ele é convocado a participar de uma reunião no Senado logo que chega. Então ele tá estressado, cansado, ele tá se sentindo a última bolacha do pacote, porque tudo que ele sempre desejou era o poder, independente de como esse poder fosse chegar até as suas mãos. Tanto é que chegou através do assassinato do seu pai e da tentativa de assassinato ao Máximos,
que era quem deveria assumir Roma, até que Roma tivesse um líder melhor do que Cômodos era. E aí, quando o Cômodos chega até o Senado, a sua irmã vai junto a essa reunião e ali estão todos os senadores empolvorosos, querendo a atenção, querendo que o novo imperador resolvesse as questões que o Senado tinha para propor, que eram as questões do povo. E aí, todos aqueles senadores começam a pressionar o Cômodos, que começa a se enfurecer. Sua irmã, que já o conhecia muito bem, sabia que o seu irmão é quem tinha matado o seu próprio pai, conhecia muito bem as suas intenções, e estamos falando de uma época em que as mulheres realmente não tinham voz nenhuma, não tinham nenhum direito legal adquirido. Exerce ali um papel fundamental para nós entendermos, por exemplo, um dos pontos do feminino. Então, quando o Cômodos começa a ser muito pressionado, e como ele tinha uma energia feminina muito alta, porque ele sempre foi o filhinho de papai, nunca precisou fazer nada para adquirir o que ele tinha, porque ele era teoricamente o herdeiro legal, nunca estimulou muito a sua energia masculina, por assim dizer. Então, ele tinha ali sempre tudo que diziam para ele sentia meio... Pegava para ele, sabe? Como tudo que dizia para ele, cheio de mimimi, cheio de dedos. E quando o Senado começa a pressioná-lo, e pressão, quem aguenta muito bem é o homem, é do masculino, né? Então, pode ser que uma mulher aguente muita pressão? Pode. Então, se ela aguenta muita pressão, provavelmente ela tem uma energia masculina muito alta. Já fica aqui uma dica. E aí, a irmã dele percebe que ele ia explodir e provavelmente poderia dissolver o Senado, que essa era a sua maior vontade, que Roma não tivesse um Senado. Então, quando um dos senadores chega e entrega uma proposta, né, um pedido do que a massa queria e precisava do seu líder, e ela percebe que o Cômodos iria acabar talvez assassinando até algum senador, numa ânsia de fúria descontrolada do masculino, ela intervém e ela se coloca à frente do senador, entre o senador e o irmão, e fala e pega aquela carta onde estavam todas as demandas e diz assim: senador, pode deixar comigo, eu vou fazer com que chegue até as mãos do meu irmão num melhor horário. Agora ele está cansado, deixe que eu o leve para descansar. E um dos senadores, inclusive um mais sábio deles, coloca a seguinte questão: Milady, como sempre, seu toque sutil nos leva à obediência. E aí, então, todo o Senado faz o que aquela mulher tinha acabado de propor. Interessante, né? Ela não precisou desembainhar a espada, ela não precisou levantar a voz, ela não precisou atacar, ela simplesmente se utilizou de toda a sua doçura, de todo a sua sensibilidade, e pega aquela carta muito sutilmente e diz que aquilo seria entregue no melhor horário para o seu irmão, e tira ele daquela pressão que ela sabia que ele não estava disposto e não estava apto a suportar. E aí ela consegue dissolver aquela energia ruim ou aquela animosidade que se instalava ali naquela cena, e o Senado permanece, e o Cômodo sai da sala, sai esbravejando, chega no seu quarto e fala que o sonho dele é dissolver o Senado mesmo, e a irmã vai ali tentando contornar a situação.
Então, percebam como o toque sutil faz com que ela seja obedecida. É difícil? É muito difícil isso. É muito difícil porque, inclusive, nós não fomos ensinadas a fazer isso, não fomos treinadas a fazer isso e, muito pelo contrário, nós fomos muito empurradas, seja na nossa infância, na nossa juventude, a agir por nós mesmas, a irmos atrás, a aprender a nos defendermos. E isso sempre nos coloca numa posição ali de uma energia muito masculina. Essa energia que penetra, essa energia que age, que faz, que acontece. E aqui nós temos as duas polaridades ou os dois recursos, tá? Mas nós precisamos entender que se Deus não erra e nós nascemos, por exemplo, mulheres, então nós devemos operar a maior parte do nosso tempo na energia feminina. Se nós nascemos homens, nós devemos operar a maior parte do tempo na energia masculina. Por quê? Isso vai fazer com que nós operemos nos nossos maiores recursos. Recursos esses que, como o senador disse ali naquela hora no filme, pode levar o homem a nos obedecer sem parecer que está obedecendo. É dessas sutilezas, por exemplo, que é o nível mais alto de uma energia feminina dentro de uma mulher totalmente no seu recurso. É o que, por exemplo, um dos mentores aí de relacionamentos fala de uma matriarca. Uma mulher que consegue articular tudo nos bastidores, mas que não precisa agir de uma forma agressiva, de uma forma intensa. E aqui o que nós precisamos entender, especialmente hoje, nos tempos modernos, é que nós, mulheres, fomos construindo uma jornada que nos levou ao mercado de trabalho, uma jornada que nos afastou um pouco mais cedo da criação dos filhos. Os filhos ficaram mais cedo com babás ou nas creches, nas escolinhas. Então, isso acabou afastando a gente um pouco do nosso universo feminino e empurrando a gente um pouco para o universo masculino, o universo do trabalho, o universo de fazer e acontecer e tudo mais. E é bom que isso tenha acontecido, é maravilhoso, tá? Falo por mim mesma que eu adoro o meu trabalho. Eu, inclusive, hoje estou aqui pipocando em 2 trabalhos por falta de um. Então, é importante que nós tenhamos consciência que quando nós entendermos que existe o lado feminino e existe o lado masculino, nós vamos, inclusive, saber qual é a hora de levar o masculino e qual é a hora de levar o feminino e para onde a gente leva. Quando nós temos consciência disso, a nossa vida pode inclusive ficar mais leve. Os nossos relacionamentos podem inclusive ficarem do jeito que a gente sempre sonhou. Então vamos lá. Vou trazer outra construção aqui e me ancorar em outro filme que eu adoro bastante. E esse eu creio que a maioria das mulheres já tenham assistido. Uma Linda Mulher. Quem já assistiu, coloca aqui para eu saber que vocês já assistiram. Esse filme é muito bacana e eu me peguei pensando nele esses dias, trazendo essa construção do feminino, porque eu o assisti novamente com esse olhar, né, dessa polaridade do feminino e do masculino e tentando entender ali o que é que atraía o Richard Gere e o que é que a Julia Roberts fazia que deixava ele tão encantado. E aí fui observando que eram nas cenas onde ela estava ali bastante vulnerável. E aqui a gente vai falar um pouquinho de vulnerabilidade, ou de abaixar a guarda
nos momentos em que a gente não está preparada ou não pensa que deveria abaixar a guarda. Então, por exemplo, dentro de um relacionamento, quando nós encontramos, vou falar aqui do ponto de vista feminino, tá? Então, quando uma mulher encontra o homem e esse homem tem a sua energia masculina muito ativada, tá ali no recurso, operando super bem, quando ele encontra uma mulher com uma energia masculina muito ativada também, e essa mulher não consegue fazer esse equilíbrio de, no trabalho, ou eu como líder, eu como chefe, eu tenho que mandar, eu comando, eu decido, eu dou um norte para a minha equipe. Sendo assim, eu estou operando na energia masculina. Quando eu chego em casa, o que eu preciso fazer se eu tenho um marido, por exemplo, ou um namorado que está no masculino? Eu preciso vir para o feminino. Por quê? Porque vocês concordam que se ele está no masculino, eu estou no masculino, e eu chego em casa e quero tratar o meu marido como um meu funcionário, quero dar ordens para ele, quero que ele execute na velocidade, inclusive, que eu determinar que deva ser executada, vai começar o conflito. E aí, o que pode acontecer? Se esse homem está na energia masculina e ele está muito bem resolvido e ele percebe que ali na parceira ele não encontra o que ele quer, que é uma mulher, uma pessoa que vai complementar, e sim um competidor, ele se afasta. E quando ele se afasta, a gente não entende muito bem por que ele se afastou. Agora, se o homem aqui no masculino, nós também, e de repente a gente começa a competir e por acaso esse homem não está na energia masculina muito bem estabelecido e ele resolve ceder. E ele vai cedendo, para não nos perder, porque tem medo, porque tem traumas, e todos nós temos traumas, tá? Então fica aqui, se você disser, eu não tenho trauma, pera lá, todo mundo tem traumas, todo mundo foi impactado na sua infância de alguma forma, e todos nós trazemos isso para a fase adulta, tá bom? Então, quando esse homem começa a ceder, essa mulher pode ficar confortável por um tempo. Mas quando ela quiser voltar para o feminino, e quando isso vai acontecer? Quando ela estiver cansada de decidir tudo na relação, quando ela estiver cansada de tomar todas as decisões, quando ela estiver cansada de ser ela que tem que levar o carro no mecânico, quando ela estiver cansada de ser ela que tem que definir aonde vai, com quem vai, porque vai programar as férias, quando ela fica responsável por trazer o provento para dentro de casa, e só ela faz isso, e o marido tá ali cada vez mais cedendo por uma dependência emocional, por não acreditar em si, e a sua energia masculina vai cada vez mais baixando. O que vai acontecer nesse relacionamento? A mulher vai começar a perder a admiração por esse parceiro. Quando a mulher perde a admiração por esse parceiro, logo atrás da admiração indo embora, vai o tesão. Tesão indo embora, vai embora o sexo. E o que fica? Fica ali um casal de amigos, ou às vezes fica ali um casal de inimigos, porque a mulher não aguenta mais olhar para aquele homem, ou porque ela se tornou mãe dele, ou porque ela enxerga nele alguém muito mais fraco que ela, e aí ela percebe, ele não tem condições de me proteger, ele não tem condições de proteger a nossa família. E sobrou para quem fazer isso? Para a mulher. E isso é muito pesado. E aí a mulher sente que está arrastando aquele relacionamento nas costas. Faz sentido? Levanta aqui a mãozinha se você está gostando e se está fazendo sentido. E às vezes, né, fica muito difícil a gente entender ali quais são
essa linha tênue entre, né, quando eu posso falar com meu marido ou como eu devo falar com meu marido, né? E aqui eu vou trazer uma linda mulher que eu comecei a falar. Lembra que em uma determinada cena do filme, quando ela chega no quarto, por exemplo, eles não chegam logo de cara se pegando e se agarrando, não. Ela liga a televisão, porque acho que ele chega no quarto, ele começa a falar no telefone, começa a trabalhar e ela vai ali vendo o que ela pode fazer enquanto ele não vem, e ela começa a assistir um filme. E ela começa a mostrar delicadeza, ela começa a mostrar empatia pelo filme, ela começa a mostrar quem ela é de verdade ali, se divertindo com aquela cena de filme. E ele tá atrás, bem tranquilo, sentado na poltrona, e ele começa a olhar para ela e admirá-la. E aí, quando ela percebe, né, que ela tá ali, que ela foi contratada para estar ali, ela sai do feminino, sai ali daquela leveza, daquela pureza que ela tava ali naquele momento, era muito genuíno, né? Ela tava assistindo um filme que ela tava achando divertido, ela tava expressando emoção, e ele tava ali todo admirado, olhando para ela. E aí, quando ela percebe, ela vira para trás, e aí já começa o rally-rola, e, né, já entra ali na cena, basicamente, do que ela foi contratada para fazer naquele dia. Só que uma coisa que acontece, e que às vezes é o que está bem difícil de acontecer nos relacionamentos de hoje em dia, é que nós não estamos conseguindo ter tempo suficiente para nós mulheres mostrarmos algo além do nosso corpo ou da nossa sexualidade. E muitas vezes os homens não conseguem nos conhecer porque a gente acelera muito os processos. E não nos conhecendo, eles não conseguem ver essa genuidade que, por exemplo, assistir um filme divertido, né, pode demonstrar. Outra cena do filme onde ela coloca um problema, e o homem adora resolver um problema, e se você, mulher, também adora resolver um problema, saiba que você está na energia masculina, né? Quando ela chega e fala, fazer compras não foi tão legal. E ele pergunta, por quê? Porque não me trataram muito bem. E aí, o que ela faz? Expressa um sentimento e não dá nenhuma ordem do tipo, vai lá e resolve pra mim? Ou, o que você pode fazer para elas me tratarem melhor? Não, ela expressou o que ela estava sentindo, que ela estava se sentindo humilhada, que ela estava se sentindo mal, porque mesmo que ela estivesse com dinheiro, não conseguiu fazer as compras que ela precisava. E aí que ela cria um problema muito bom para ele resolver. E aí é a hora que ele vai até a loja, que ele faz com que todos os vendedores apapariquem, com que todos os vendedores joguem a sua atenção sobre ela, entrega o cartão de crédito ali simbolicamente, tá? No filme, ok? Vamos colocar aqui que de repente todas as mulheres queriam um homem que entregasse um cartão de crédito ilimitado, tá? Agora vamos puxar para a vida real, não é assim a maioria das vezes. Até pode ser se você souber incentivar o seu parceiro a ter ambição e buscar muito mais e além para a família de vocês, tá? Mas lá no filme, então, ele faz com que todo mundo apaparique e ela fica ali se sentindo super bem. E de quebra, lembra que no final do filme, ou melhor, no final dessa cena, ela pede para comprar a gravata do vendedor e leva um presentinho para ele? Pois bem, então saiba que esse presentinho, a gravata usada, foi mais simbólico e foi muito menor em relação ao que ela recebeu.
Então aqui a gente já precisa colocar um olhar sobre o quanto nós damos para o parceiro em relação ao quanto nós recebemos. Se a gente dá muito mais do que recebe, nós desequilibramos as relações. Então, lembra que ela chega com o presentinho para ele, mas ela chegou carregada de sacola, tá? E aqui é uma metáfora, tá bom? Ninguém leva ao pé da letra aí, por favor, que se levar, eu sei que se for mulherada, tá? Aí no mimizinho e essa não é a energia feminina saudável que a gente quer propor aqui não, tá? Outra cena que é muito legal tem uma hora que o Richard Gere tá todo atrapalhado, ele não tá atrapalhado, ele tá todo assoberbado com um negócio que ele estava fazendo ali na cidade e ela percebe que ele estava muito estressado. E o que ela propõe para ele? Ela propõe que ele pegue uma tarde do seu dia, ela pega aquele telefone deste tamanho, aquele tijolão, coloca ele bem longe, convida ele para um piquenique no parque, que lá nos Estados Unidos é muito famoso, né, esse tipo de programa, fazer piquenique, pega um livro qualquer e os dois se sentam na grama, ela tira o sapato dele, tira a meia, propõe que ele se conecte com a natureza, pise os pezinhos na grama, enquanto ela lê um livro ali, fala de amenidades, fala de coisas leves, no sentido de tentar tirar a atenção dele daquele problema que ele estava tendo, e era um problema que ele precisava resolver, mas naquele momento ele não sabia como resolver. Então, o que ela faz? Ela não vai tentar resolver o problema dele. Ela vai tirar a atenção dele daquele problema e vai trazer um momento de tranquilidade para ele, para que depois, ao final disso, a solução chegue para ele naturalmente ou não, tá? Mas percebam que ali ela propõe algo no sentido de: eu vou trazer para você uma tarde gostosa, eu vou trazer para você uma tarde leve. Então, com isso, a gente pode se conectar. E é assim que a energia feminina trabalha. Ela traz essa sutileza, ela traz essa sensibilidade, ela traz essa conexão com o divino. Normalmente, são muito mais as mulheres que trazem essa conexão espiritual para dentro dos seus lares, para dentro da criação dos seus filhos, do que propriamente dito os homens. Os homens muitas vezes seguem as esposas até o templo religioso, né, que eles tenham ali como fé, ou às vezes a prática religiosa. Então isso é muito mais do feminino propor essas questões. Mas perceba que, para isso, a mulher precisa estar se sentindo segura. A mulher precisa estar se sentindo apoiada, estar se sentindo valorizada dentro deste relacionamento, para que ela consiga expor vulnerabilidade. Que, para algumas mulheres, confesso que é para mim, né? Essa construção ela é muito para mim também. Vulnerabilidade para nós, né, foi construído como se fosse sinônimo de fraqueza. E aí nós não enxergamos a força do feminino. E é por isso que a gente gosta tanto de se mostrar pelo masculino. Em algumas vezes eu posto alguma coisa nas redes sociais, né, relacionada a trabalho, a jornada, né, que eu tenho como empreendedora, os 23 anos aí de Rose Lingerie, por exemplo, que é um ciclo que está se encerrando para que esse da terapia, né, holística se abra. E eu canso de ver nos comentários, né, elogios do tipo: parabéns, você é uma mulher guerreira. E quando eu comecei a colocar um olhar sobre isso e ver o tanto de pessoas que me viam como uma mulher guerreira, eu comecei a entender
porque do outro lado sempre chegava um homem que não era guerreiro. Porque o que nós esperamos? Com quem nós queremos casar, por exemplo? Todas as mulheres podem sonhar em casar-se com o Superman, por exemplo. Mas com quem o Superman fica na maioria das vezes nos filmes? Porque nos quadrinhos, e eu acho que até em alguns desenhos eu já vi ele ficando com a Mulher Maravilha. Mas nos filmes, o Superman não fica com a Mulher Maravilha. O Superman fica com a Lois Lane. A mulher comum, no sentido de não ter superpoderes, como o homem, o Superman tem, mas uma mulher que luta pelos seus sonhos, sim, né? A Lois Lane luta muito pelos seus sonhos. A Lois Lane é uma mulher que tem ali o seu feminino, né? Que ela faz o que ela sente, ela traz essa sensibilidade à tona. Então é por ela que o Superman se apaixona e não pela Mulher Maravilha, porque a Mulher Maravilha tem uma energia masculina muito alta. Então, quem é o homem que a Mulher Maravilha atrai? Normalmente um homem com uma energia masculina mais baixa e uma energia feminina muito alta. Só que todas as vezes que a Mulher Maravilha tentar virar mulher, entrar no feminino, ela vai encontrar outro feminino nessa relação e vai dar choque do mesmo jeito. Quer ver uma construção que acontece muito e é muito comum, né? A gente vê mulheres quando chega na idade de ser mães, elas normalmente aquelas que por muito tempo relegaram, né, sufocaram ali o seu desejo de ser mãe e de querer, né, construir uma família, muitas vezes ela vai descobrir na hora que chega o momento que ela fala, não, eu quero ser mãe, por exemplo, que o corpo dela está comprometido e não consegue, por exemplo, gerar filhos, porque afetou, aqui entra, né, muito das doenças psicossomáticas. Tudo que o nosso emocional não é capaz de processar e a gente vai inundando o nosso corpo com aquele pensamento, aquela atitude, chega uma hora que o nosso corpo responde. Então, qual é o ápice de uma mulher? Ou qual é a maior coisa que uma mulher pode fazer e só uma mulher, né, biologicamente falando, pode fazer? É trazer uma criança ao mundo. Sendo assim, quando nós mulheres passamos muito tempo sufocando o nosso feminino, nós podemos inclusive comprometer os nossos órgãos gestacionais, útero, ovário, e aí entra o ovário policístico e a rebiboca da parafuseta e tudo aquilo que, ok, eu tenho isso, né, essas doenças ou esses problemas, eles afetaram os meus órgãos, maravilha. Mas se nós pudéssemos entender de onde isso nasceu, será que não íamos encontrar uma das possibilidades? Por muito tempo nós sufocando ou relegando o nosso feminino em nós mesmos? E aí, né, aqui eu sempre vou trazer uma construção um pouco mais ampla. Vocês sabem, né, que do ponto de vista espiritual, do ponto de vista reencarnacionista, né, nós podemos estar falando de N situações do passado e que pode estar afetando nosso feminino hoje, né, ou, por exemplo, o motivo de nós não conseguirmos gerar uma criança pelos métodos naturais, né? Mas e se isso nasceu nessa vida?
nessa mesmo. Emmanuel fala que muitos ou a maior parte dos nossos problemas não são de vidas passadas, são dessas vidas mesmo. Então, será que o fato de nós, como irmãs mais velhas, por exemplo, termos cuidado dos nossos irmãos muito cedo como crianças, ter-nos sido atribuído funções de cuidar dos nossos irmãos, será que isso não nos colocou numa posição de, quando a gente chega na fase adulta, nós pensarmos, mas eu não quero ter filho, eu já sei o que é ter filho. E inclusive eu sei qual é o ônus de ter filho. Eu não sei nem qual é o bônus, porque eles eram meus irmãos. E muitas vezes não eram a nós que eles chamavam de mãe. Então só sobrava para nós o fardo. O fardo de cuidar, o fardo de olhar, o fardo de ser responsável pelo que aquela criança estava fazendo, quando na verdade nós éramos outras crianças também. E aqui entra a construção para quando a gente chega na fase adulta. Não se trata de nós irmos lá no passado e tentar procurar os culpados. Ou se minha mãe me fez cuidar dos meus irmãos e me responsabilizou, e agora a culpa é dela. Não dá. Não dá porque é cíclico, né? Se ela fez isso, por exemplo, o que será que teriam feito com ela? E o que será que teriam feito com a mãe dela? E assim por diante. E se a gente for olhar para o passado, isso vai nos causar sentimentos depressivos e isso vai fazer com que a gente não faça nada. Porque no passado a gente não pode fazer nada. E a gente percebeu que isso está impactando a nossa vida hoje. Então, o que a gente pode fazer para que essa situação seja ressignificada? Nossos traumas sejam curados. Nós podemos nos responsabilizar pelo que nos aconteceu. Nós podemos perdoar ou compreender que tudo aquilo aconteceu como precisava acontecer. E agora, como adultos, nós temos como colocar um olhar e entender qual é o nosso papel. Como a energia feminina pode melhorar os meus relacionamentos? Como a energia masculina pode melhorar o relacionamento com o meu parceiro? Então, todas as vezes que nós não estamos operando na energia que deveríamos, então eu como mulher não opero a maior parte do tempo, ou pelo menos nas minhas relações pessoais, no meu relacionamento como mulher, saiba que a gente vai atrair todos aqueles homens que todas as mulheres dizem que não querem atrair. Aquele homem banana, aquele homem filhinho de mamãe, aquele homem que não toma atitude, aquele homem que você fica lá esperando uma eternidade para ele fazer alguma coisa e ele não faz. Aquele homem que você fala, fulano, o carro tá com problema, e ele não toma nenhuma atitude. E como que nós podemos falar e nos comunicarmos de forma que o nosso feminino tenha vazão? Nós podemos utilizar a comunicação feminina. Como é a comunicação feminina? A comunicação feminina precede de abaixar a guarda, deixar que o nosso lado vulnerável apareça, comunicar o que nós sentimos. E para uma mulher com uma energia masculina muito alta, isso realmente é muito difícil. Mas é possível. Então, vou contar aqui um exemplo para você, um caso que aconteceu com uma paciente, né? Enquanto a gente estava ali no momento de teste, de treinamento ali, para eu me certificar.
E ela vivia dizendo que o marido dela, né, não tinha um comportamento do masculino, não se preocupava com as despesas de casa. Ele achava que o valor que ele trazia para dentro de casa era muito mais que suficiente. Ele achava que ela gastava muito. Ele não se preocupava em estar com ela nas refeições. Ele não se preocupava se era muito trabalhoso para ela, por exemplo, a rotina de trabalhar fora, de ter que cuidar do filho, de ter que cuidar da casa. Ele não se preocupava em, de repente, perguntar se ele podia pagar uma auxiliar para ela, para que ela tivesse mais tempo. Ele só sabia cobrar, né, a hora que ele queria ali ter uma noite de amor com a sua esposa. Em contrapartida, o que ela sentia? Cansaço extremo, ela sentia exaustão, ela não sentia o mínimo tesão por esse marido, porque ela olhava para ele e enxergava um banana. E aí estava passando pela cabeça dela em se separar. Se separar porque ela já não aguentava mais aquela relação, porque ela sentia que ela dava muito e recebia muito pouco. E aí o que ela, né, no último momento, numa última tacada de desespero, resolve fazer? Resolve dizer tudo o que ela está sentindo, sem a menor pretensão de dar uma ordem ou de tentar mudar o parceiro, até porque ninguém muda ninguém. Mas quando você muda alguma coisa em você, ou, né, quando eu mudo alguma coisa em mim, aquilo tem o poder de refletir no outro. Mas eu ter a intenção de mudar o outro é uma ingenuidade muito grande e que permeia a humanidade por muito tempo, e creio que a gente, enquanto tiver esse pensamento, vai se decepcionar muito. E o que ela fez? Ela resolve chegar e comunicar: meu amor, eu te peço para vir para a cama porque quando você não está aqui dormindo comigo ao meu lado, eu me sinto desprotegida. Eu sinto que se entrasse um bandido pela janela do quarto e você não estivesse aqui, eu e o bebê estaríamos vulneráveis. E você ia estar lá na sala assistindo o filme. Eu gostaria muito, né, de preparar uma refeição e me sentar à mesa com você. Porque eu gosto de compartilhar esse momento, porque eu escolhi você, porque eu te admiro, né? E aí ela foi falando de tudo que ela estava sentindo, e ela jogou a bola para ele. Ela esperou muito, porque ele não estava acostumado com esse movimento. Ele estava acostumado em sempre receber ordens dela, das quais ele nunca cumpria, porque ele tinha uma energia masculina alta, ela também, então eles sempre conflitavam. Então ele sempre ia fazer ao contrário do que ela pedia, nem que fosse por pirraça. E quando ele se dá conta de que ele tem espaço para ser o homem da casa, para ser o protetor, para ser o provedor, ela diz que naquele momento ela sente que até a postura dele muda. Ela fala, ele foi inflando, ele foi levando o peito para frente assim, ó, e foi se sentindo tão empoderado, um homem empoderado. E ela fala que daquele dia em diante, o casamento teve um novo ciclo, né, no casamento. Então ela falou assim, olha, depois disso, por exemplo, eu precisei fazer um exame. E esse exame eu tive que fazer particular. E aí, eis que o meu marido aparece com o dinheiro e entrega para eu fazer esse exame sem que eu nem precisasse, por exemplo, pedir. Eu digo para ele, olha, eu tô me sentindo assim, assim, assado, eu precisava ir ao médico, tal, né, enfim. E cria um problema e joga na mão dele para resolver.
Eis que, depois de, sei lá, pouquíssimos dias, ele chega com o dinheiro e entrega para ela e fala assim, ó, vai lá e faz o exame particular, vai ser mais rápido. E ela fica, inclusive, surpresa. Nossa, mas, né, não vai faltar no orçamento de casa, não sei o quê? Não, toma, vai lá, faz o exame, você precisa fazer o exame, tá aqui o dinheiro. E aí percebam que com esse movimento dela, ela inclusive apoia o seu marido a fazer mais, buscar mais. E aí agora eu me lembrei de mais 2 exemplos, um positivo, né, e um outro mais negativo em relação ao masculino. Vou começar pelo negativo. Esses dias passou na loja um casal. E eu gosto muito porque eu percebo hoje como esses 23 anos, né, de atendimento ao público, de atendimento especialmente com mulheres, né, e a grande maior parte do público da Rose Lingerie é feminino, de como isso trouxe muita bagagem para trabalhar o feminino, o universo feminino. E passou um casal na loja e eles queriam comprar calcinha para mulher. Tá? Eu não sei se eles eram casados ou se eram só namorados. E aí então a moça chega na loja e pergunta se tem calcinha. E aí eu digo para ela que tem calcinha, mostro tal, e ela me pergunta o preço. Ok, passei o preço e ela já vira e fala, não, isso é muito caro. E aqui nós não vamos discutir caro e barato porque isso é relativo, tá? Entendam onde eu quero chegar com essa construção. E nesse momento ela fala, não, é muito caro, nossa, isso aqui tá caríssimo e não sei o que. E o homem do lado dela, bem passivão ali, né, fingindo demência, como se ele não tivesse nada a ver com aquilo. E de repente ele entra na conversa, né? E eu digo, olha, se você tá procurando preço e tal, procura a loja X, né? Uma loja da fábrica, provavelmente eles vão ter uma calcinha que atenda a sua necessidade financeira. E aí ela vira e fala, já fomos lá também, caríssimo. Aí eu pensei, caramba, se a loja da fábrica tá caríssima, lascou-se. Aí eu, que estava no meu ambiente de trabalho, né? Então estava com a minha energia masculina a todo vapor aqui, bem ativada. Me deram um problema, eu vou tentar solucionar. Então eu digo, olha, você já procurou na internet? Na internet você vai achar, às vezes, calcinha aí de, né? Eu dei o valor. Então eu falei, você vai achar calcinha de R$2, R$3, né? Porque os parâmetros já estavam baixos a esse nível. E aí ele vira e fala, mas não é de qualidade, né? É bem uma porcaria. Naquele momento eu queria não estar na loja, porque eu queria ter dito para ele, meu filho, vai fazer um bico, vai fazer um bico de garçom, aí você ganha dinheiro suficiente para comprar pelo menos calcinha para sua namorada, para que ela não fique passando por essa humilhação de dela só poder comprar uma calcinha de R$2 e vocês estarem inclusive desalinhados com o que vocês podem comprar, com o que vocês querem. Então percebam como esse masculino estava totalmente desalinhado. Era só fazer um bico, gente. Era só fazer um bico aqui de garçom, era só fazer um bico de de auxiliar de servente, qualquer coisa. Mas o que ele tinha ali? Uma energia feminina muito alta. Então, assim, era a mulher que precisava resolver o problema e ele aqui, passivão, numa energia feminina muito alta, reclamando de preço, quando na verdade ele devia, inclusive, por ser aquele horário, em vez de estar indo atrás com ela, nessa jornada dela conseguir achar uma calcinha que coubesse no bolso dela, estar trabalhando para fazer mais renda, suprir a necessidade dessa sua esposa ali e não fazer ela passar esse carão. Não percebam aqui que a energia masculina deu uma levantada aqui, fiquei indignada.
E queria não estar na loja nessa hora para ter dito tudo isso para ele, né? Mas aí a única coisa que eu pude dizer então, não sei, né? Se tá alto, aí você alinha expectativa com o seu bolso e fica tudo certo. Então percebam que às vezes, a hora que a sua esposa não quiser mais transar com você, se você estiver se comportando como este homem, saiba que é porque a admiração dela foi embora, o tesão foi junto, filhinho. Ela nem te vê mais como homem. Porque se R$2 é o teto que você pode gastar para comprar uma calcinha para ela, a coisa tá feia. Quando ela tiver qualquer problema, não será você a resolver o problema dela. Inclusive, se você tiver problemas, ela já sabe que é ela que vai ter que resolver os seus problemas. Faz sentido? Mulherada que tá aqui se identifica com isso? E aí vamos construir um outro pensamento aqui também, que a ideia não é só malhar os homens, né? Ou os homens que estão na energia feminina aqui, ó, nas alturas. Outro casal foi na loja também, e aí a esposa entrou, pegou várias coisas, foi pro provador, mostrou pro marido, esse marido gostou, né? Ela provou, e aí a questão aqui era uma camisola, né? Então uma camisola, percebam que tem um duplo presente ali, tá? Especialmente uma camisola de renda, tem todo um significado atrás disso. E aí o marido dela, né, chega junto com ela no caixa. Então homens, né, pega essa dica muito importante. Mesmo que o dinheiro seja do casal, mesmo que ela ganhe mais que você, na hora de fazer o ato de pagar, vá você até o caixa. Se proponha você a fazer o pagamento em si. Fique você com um dos cartões de crédito da família. Ela pode ter outro, inclusive para que quando ela faça as compras sozinha e tudo mais, ela tenha autonomia, né? Discutam a relação de vocês financeira, né? Isso é importante, a gente vai falar mais pra frente sobre isso. Mas onde eu quero chegar? Não foram os dois pro caixa, e aí nesse caso, a mulher estava um pouquinho desalinhada ali do que o homem podia gastar ou do orçamento familiar, ou de repente ela não sabia muito bem qual era o limite do orçamento, ou de repente ela só era mais mão de vaca mesmo e tá tudo bem. E aí, chegando no caixa, ela começa a tirar algumas coisas e ela, pega e tira a camisola. E ele vira e fala, mas meu amor, você não gostou, né? Não ficou tão bonito em você? E ela fala, eu gostei, mas tá caro. E ele vira e fala, mas eu não perguntei quanto custa. Você não gostou? Então nós vamos levar. E ela, não, tá muito caro. E ele vira e fala, mas eu não perguntei o preço. Você não gostou? Ficou tão bonito em você? Você ainda não entendeu que eu só não te dou o sol porque é muito quente para eu ir pegar, mas eu te daria a lua se você me pedisse? Aquilo, a mulherada que tava no caixa ali do lado já falou, multiplica, Senhor. E aí, eis que eles levam a compra inteira, tá? Então, assim, esse homem sabia, né, do teto do seu orçamento financeiro, tá? Então, ok, se ele levou o quanto ele podia levar, não levou, aí aqui não posso, né, entrar nesse mérito, mas entendam essa construção. O homem não fez a mulher passar um carão no caixa igual o anterior fez ela passar um carão na loja. De achar que R$2 numa calcinha, por exemplo, né, era um preço ali que era o que eles podiam pagar. Então, eu não estou julgando, tá? Eu trouxe só aqui para vocês entenderem, né, essa construção. Então, tem coisas que essas atitudes falam muito mais por si. E essas atitudes nos colocam muito mais na energia feminina e muito mais na energia masculina. E é essa construção que eu quero trabalhar com vocês mais profundamente ao longo do tempo, porque durante todo esse processo, né, de encerramento da loja e de
de tudo isso que a gente está vivendo ali, né? Eu tive a oportunidade de conversar com muitas mulheres, muitas clientes. E todas as vezes que eu falava do processo terapêutico, da nova carreira, nós construímos ali rapidamente a síndrome da Mulher Maravilha, a síndrome da mulher guerreira, e que causava tanto sofrimento para elas nos relacionamentos, que causava tanto afastamento do seu parceiro e que causava tanto esgotamento, e muitas até já passaram pela cabeça em se separar. Então, como nós podemos trabalhar isso é o que nós vamos falar na nossa próxima live, porque a gente já deu o nosso horário aqui e ainda tem uma construção muito interessante para a gente fazer. Então eu quero agradecer muito, muito, muito e convidar vocês para a próxima segunda-feira estarem aqui comigo novamente, para que a gente possa falar mais sobre, né, esse posicionamento, sobre essa energia feminina, masculina, como a gente pode fazer, por exemplo, para alternar entre o nosso momento de trabalho, nossa jornada de trabalho, nosso momento familiar, como isso pode se desenhar na nossa vida e nós trazermos mais equilíbrio, como a gente pode reestruturar toda essa jornada de chegar até aqui hoje, por exemplo, como sendo a Mulher Maravilha e me tornar uma mulher com uma energia feminina mais alta, mais conectada comigo mesma, mais conectada com as minhas essências, que prioriza tudo aquilo, né, que é a polaridade que eu devo exercer, já que Deus é bom, justo e sábio e não erra. Então, se eu nasci mulher, nessa jornada, nessa reencarnação, eu preciso aprender algo que só estando mulher eu vou poder aprender. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Se vocês não conseguiram assistir toda, né, vai ficar gravado. Se vocês conhecem alguma mulher guerreira, alguma mulher maravilha que precisa ouvir isso, alguma mulher que é reconhecida como homem da relação, pega o aviãozinho, já compartilha com elas para virem construir com a gente uma vida mais saudável, uma vida mais leve para os relacionamentos e para que a gente possa aí funcionar nas polaridades que a gente nasceu para funcionar. Um beijo, obrigada, até mais, tchau, tchau!